Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 248, Ezequiel, de 10 a 12. Bora lá? Ezequiel 10. Olhei e vi algo como uma pedra de safira, semelhante a um trono, sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. Então, o Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas, debaixo dos querubins, encha as mãos com as brasas ardentes que estão entre eles e espalhe-as sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a soleira do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. Então, um dos querubins estendeu a mão em direção ao fogo que estava entre eles, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho. Este as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada querubim. As rodas reluziam como crisólito. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar encaixada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam quando os querubins se moviam. Eles seguiam em qualquer direção à sua frente, sem se virar. Todo o corpo deles, incluindo as costas, as mãos e as asas, estava cheio de olhos, bem como as 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. O primeiro era de querubim, o segundo de homem, o terceiro de leão, o quarto de águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E, quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então, a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta leste do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia algo que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Ezequiel 11. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o leste. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor: É isso que vocês estão dizendo, ó povo de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor:
Os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela. Mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, mas a espada é o que trarei contra vocês, declara o soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade, os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu o julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não agiram segundo os meus estatutos, nem obedeceram às minhas ordenanças, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, os seus irmãos, que são os seus parentes consanguíneos, e todo o povo de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: Eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada como propriedade. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por um breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e removerão todas as suas imagens repugnantes e todos os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei dentro, desculpem, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer às minhas ordenanças. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a cabeça deles o que têm feito, declara o soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou do meio da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. O Espírito de Deus ergueu-me e, em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se, então, a visão que eu havia tido, e contei aos exilados tudo o que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel 12. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio e, durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia, à vista das pessoas, como aqueles que vão para o exílio. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para o povo de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã, recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou: O que você está fazendo? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a todo o povo de Israel que está ali. Diga-lhes: Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros.
O príncipe que está no meio deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado no meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não a verá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações para onde forem, contem todas as suas práticas detestáveis, desculpem. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o soberano Senhor acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo o que existe na sua terra será arrancado dela por causa da violência de todos os que vivem ali. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a este provérbio, e ele não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois nos seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, declara o soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, o povo de Israel está dizendo: a visão que ele tem é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor: nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, declara o soberano Senhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.